Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera de todo o Brasil, voltamos, chegamos com mais uma aula, mais um encontro aqui, estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Sempre levando o meu trabalho e eu aprovo concursos até você, legal? Que alegria, cara, que satisfação ter sua companhia, muito obrigado pela confiança mesmo, legal? E agora, entramos numa remessa, num lote de aulas aí, onde são extremamente importantes o entendimento e a aplicação dos conceitos aqui mostrados, ok? Entenda, qualquer concurso público que caia o mínimo de matemática, com certeza vai ter os temas das aulas a partir de agora, perfeito? Até inclusive eu gostaria que você pensasse junto comigo aí do outro lado, porque boa parte dos concursos públicos que tem matemática no seu edital, você pode verificar, sempre tem também a parte de razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Pode perceber, razão, proporção, regra de 3 e porcentagem é um conteúdo que aparece com muita frequência em concurso público. Aí eu te pergunto, se aparece tanto assim, será que os candidatos estão acertando ou será que os candidatos às provas, aos cargos, estão errando questões de proporcionalidade? E aí, o que você acha? Será que o pessoal está indo bem? Aí tem um outro detalhe importante. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, são conteúdos, e com todo respeito, por favor, não venha aqui julgar ninguém, mas são conteúdos considerados de matemática básica, ok? Mas aí é que nós temos que olhar, e eu como seu professor, na missão de te ajudar aí do outro lado, a gente tem que olhar com muito carinho e reconhecer que essa matemática básica não é tão básica assim, porque senão estaria todo mundo acertando e logo não cairia mais em concurso. Por isso, convido você a olhar para esse problema, encarar ele de frente e falar, ok, eu vou resolver a minha vida, vou resolver os meus problemas com razão e proporção. Chega, vamos eliminar hoje o seu problema com a proporcionalidade. Pode ser? Venha comigo, mais uma aula começando aqui, estamos a frase da aula. Você não pode mudar o passado, concentre-se em fazer um grande futuro e você está construindo um grande e próspero futuro. Vamos com tudo então, o conteúdo agora é razão e proporção, legal? Bom, vejamos o seguinte, olha, lá no começo da nossa informação, lá quando a gente estudou os números, suas características e propriedades, eu comentei com você que a palavra divisão, ela tinha uma palavra sinônima, ou seja, existe um sinônimo para a palavra divisão. A palavra divisão tinha como sinônima a palavra fração. Fração é divisão e divisão é fração, legal? E agora eu gostaria que você entendesse que existe um sinônimo que também pode ser trocado pela palavra fração e pela palavra divisão, que é a palavra razão, perfeito? Razão, fração e divisão são três conceitos sinônimos, ok? Então, já no primeiro minuto da aula, eu gostaria que você já verificasse um conceito. Razão é sinônimo da palavra divisão, perfeito? Tá, mas só isso não vai resolver a tua vida, você tem que pensar além. Primeiro, por que usa, para que usa e como usa? Bora lá. Seguinte, olha, é muito comum e cada vez mais frequente os concursos públicos de exames cobrarem dos candidatos a capacidade que ele tem de resolver problema. Um problema, às vezes, envolve pessoas, objetos, lugares, eventos fictícios, deduzir informações, relacionar coisas. Esses são os editais construídos na atualidade, legal? Então, quando você vai resolver o problema, o número não é simplesmente o número. Ele está representando, às vezes, uma quantidade de pessoas, uma distância, um tamanho, está falando de uma quantidade em dinheiro. Na prática, questões de concurso público trabalham em linhas gerais com o significado de grandeza. Quando você vai resolver questões de concurso público, os números que estão ali, eles identificam
quantidades de uma determinada grandeza. Mas, ora, o que é grandeza? Fácil. Grandeza é tudo aquilo que de alguma forma a gente pode medir ou contar. Tudo que pode ser medido ou contado, nós damos o nome de grandeza, legal? E aí entra-se alguns exemplos clássicos, como por exemplo, o comprimento é uma grandeza, massa é uma grandeza, temperatura é uma grandeza, velocidade é uma grandeza, tudo que nós medimos ou contamos são grandezas. Vamos colocar aqui uma outra grandeza, vamos acrescentar aqui a grandeza salário, quanto você ganha, é uma grandeza. O tempo é uma grandeza, porque de alguma forma nós estamos medindo ou contando. Tudo que nós medimos ou contamos recebe o nome de grandeza. E quando você vai resolver um problema, com certeza o número que ali está identificando uma grandeza, legal? Bom, entendido essa etapa, podemos ascender para uma próxima etapa. Afinal de contas, se razão é sinônimo da palavra fração. E a palavra fração é sinônimo da palavra divisão. Então, quando eu falo sobre a razão entre dois valores A e B, então eu falo assim, olha, a razão entre dois valores A e B. Na prática, eu estou falando o quê? Do que nós estamos nos referindo quando se trata de razão? Fácil, de A sobre B. Numerador A, denominador B. E entenda que uma das formas de fazer a leitura é A está para B. Então essa história de estar é divisão, ó. A está para B. A sobre B. A dividido por B. E o grande intuito de se fazer uma razão é justamente compararmos grandezas, perfeito? Esse é o intuito, essa é a sacada. Você usa o conceito de razão para estabelecer uma relação de comparação. Entenda, nós nunca trabalhamos com uma única razão. Você não consegue falar de um único número. Você fala, por exemplo, de velocidade e tempo. Você fala de salário e horas trabalhadas, você compara grandezas diferentes, por isso que se usa a razão, legal? Um bom jeito de falar sobre razão é, sem dúvida alguma, mostrar para você o exemplo da escala. Cara, a escala de mapas é um perfeito exemplo de razão. Afinal de contas, eu falo o seguinte, olha, a medida no mapa, pense assim, ó, a medida feita no mapa é um comparativo, é uma miniatura da escala real, da medida real. Ou seja, quando você avalia um mapa e vê, por exemplo, uma escala de 1 para 25 milhões, esses números, eles querem prestar uma informação, eles querem fazer um esclarecimento a você. Qual é o esclarecimento? É que uma unidade no mapa representa 25 milhões de unidades na escala real. Perfeito? Já no mapa do Rio de Janeiro, ali a escala é diferente, olha só, é 1 para 4 milhões, ou seja, cada 1 centímetro no mapa do Rio de Janeiro é 4 milhões de centímetros na escala real. E aí começamos com as pegadinhas. Primeira delas, qual escala é maior? É de 1 para 25 milhões ou de 1 para 4 milhões? Aí você olha e fala, Brian, só me falta você falar que a escala de 1 para 4 milhões é a maior. Cara, e é. E a de 1 para 25 milhões é a menor. Mas não faz sentido, Brian. 25 milhões é maior do que 4 milhões. Concordo com você. Mas agora pense comigo, ó. Razão é divisão, é estar para. Quando você pega 1 e divide por 25 milhões, e pega 1 e divide por 4 milhões, qual resultado é maior? Pegue R$1 e divida para 4 milhões de pessoas e pegue o mesmo R$1 e divida para 25 milhões de pessoas. Qual escala é a maior? Claro, a maior escala é que dá o maior resultado da divisão. E aí começamos a olhar o seguinte, ó.
quanto maior é o denominador, quanto maior é a parte de baixo, quanto maior é a parte de baixo, menor é o resultado. Concorda? Quanto maior a parte de baixo, quanto mais pessoas tiver para repartir, menor é o resultado. Perfeito? Legal. Só o conceito de razão, grandeza e divisão já dá para você fazer uma graça. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem tranquilo aqui, ó. Em uma prova de testes, Carlos acertou 28 questões e errou 12. Letra A. Qual a razão entre a quantidade de acertos e a quantidade de erros? Legal? Muito bem. Então, razão é divisão. Ele está pedindo para que nós façamos a divisão entre a quantidade de acertos e a quantidade de erros. Legal? Isso é comparação. Vamos lá. Comparando os acertos com os erros. Quantos acertos ele teve? 28. Quantos erros ele teve? 12. Não esqueça, toda fração deve obrigatoriamente ser simplificada. Portanto, vamos dividir por 4 aqui, ó, numerador e denominador. 28 dividido por 4 é 7, 12 dividido por 4 é 3. Comparando os acertos com os erros, o resultado é 7/3, beleza? Letra B. Qual a relação ou qual a razão entre o número de erros e o total de questões? Agora é para comparar os erros com o total. Vamos ver? Olha só. Pegue os erros, a razão, hein? Divisão, fração, ó. Erros em relação ao total. Quantos erros nós tivemos mesmo? O nosso amigo Carlos teve 12. Num total que envolve acerto e erro, ou seja, envolve os 12 erros e os 28 acertos, 40. Dividindo por 4 para reduzir o tamanho, vai ficar 3/10. Essa é a razão. Razão, sinônimo de divisão. Perfeito? Agora que você entendeu a ideia de razão, eu posso dar um passo além e explicar para você o conceito de proporção. Tá, o que é uma proporção? Vem cá que eu te mostro. Chamamos de proporção nada mais, nada menos do que a igualdade de duas razões. Quando você iguala duas razões, duas frações, o nome disso é proporção. Proporção é a igualdade de duas razões, a igualdade de duas frações. Veja lá, fração A sobre B, C sobre D. Quando você iguala as duas, transformamos isso em uma proporção. E preste atenção em como é feita a leitura de uma proporção. Para se fazer a leitura, identificamos assim, ó. A está para B, assim como C está para D. Vou falar de novo. A está para B, assim como C está para D. A divisão de A por B é igual à divisão de C por D. Legal? E agora, com essa ideia bem fixa na mente, eu consigo mostrar a você uma das propriedades mais importantes da matemática, que é a conhecida propriedade fundamental das proporções. Ou seja, como se resolve uma proporção. É isso. Como que eu vou resolver uma proporção? Bom, a propriedade fundamental da proporção basicamente fala o seguinte, olha, se você tiver A está para B, assim como C está para D, para resolver isso, vale aquela boa e velha multiplicação cruzada. Ou seja, uma proporção se resolve pensando que a multiplicação de A vezes D tem que ser igual à multiplicação de B vezes C. É assim que se resolve uma proporção. Na prática, se fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Se A está para B, assim como C está para D, A vezes D igual a B vezes C. Essa propriedade que, sem dúvida, é uma das mais importantes, legal? Só que, além dessa propriedade,
Tem outras propriedades da proporção que eu vou falar para você, olha, 90% dos candidatos esquecem e facilita demais a vida conhecer essas propriedades. Quer ver? Próxima propriedade que a proporção tem é a seguinte, ó. Se A está para B, assim como C está para D, garanto a você que A mais C está para B mais D. Ou seja, o resultado é mantido se nós somarmos os numeradores e somarmos os denominadores. Legal? Outra propriedade é essa aqui. Se A está para B, assim como C está para D, A menos C está para B menos D. Vale para adição, vale para diferença. Ou seja, vale para conta de mais, vale para conta de menos. Sem você ver ela aplicado, fica difícil de entender. Então, deixa eu te mostrar um exemplo. Olha só. Pensa com carinho você aí. Quanto que é a divisão de 1 por 2? Não é 0,5, ok? Quanto é a divisão de 4 por 8? 0,5. Então, 1 dividido por 2 é 0,5. 4 dividido por 8 é 0,5. Atenção, se nós somarmos a parte de cima, os dois numeradores, e somarmos a parte de baixo, ou seja, os dois denominadores, o resultado é 5 por 10. E quanto que é 5 dividido por 10? 0,5. Ou seja, somando os numeradores e somando os denominadores, o resultado da divisão permanece inalterado. Legal? Vale para adição e, repito, vale para diferença. Olha só, a divisão de 21 por 9 dá o mesmo resultado que a divisão de 7 por 3, que é 2,33333. Se nós fizermos a diferença, vai fazer 21 menos 7, 14. 9 menos 3, 6. Pega a calculadora aí e divida 14 por 6, 7 por 3 e 21 por 9. Você vai ver com certeza que o resultado é rigorosamente o mesmo. Somando os numeradores, somando os denominadores, mantém-se a proporção. A diferença da mesma forma. Legal? Agora, vamos treinar isso. Cara, é matemática aplicada à resolução de problema. Não adianta só, entendi, legal. Não, vamos resolver problemas, vamos treinar isso à exaustão. Beleza? Vamos lá. 72, 56, 90 e x formam nesta ordem uma proporção. Qual é o valor de x? Espera aí. Se os caras formam nesta ordem uma proporção, lembre-se da frase que eu acabei de enunciar para você. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, a multiplicação de quem está no meio é o mesmo resultado da multiplicação de quem está no extremo. Na prática, 72 vezes x é a multiplicação dos extremos. E 56 vezes 90 é a multiplicação de quem está no meio. Perfeito? Legal. Agora, pense o seguinte, ó. O valor do nosso x é 56 vezes 90 dividido por 72. Se você souber a tabuada, sim, bem a tabuada, você consegue fazer essa conta sem muito sofrimento. Quer ver? Porque 56 é 8 vezes 7 ou 7 vezes 8. 90 é 9 vezes 10, concorda? E 72 é 8 vezes 9. Conseguiu o 8 em cima e embaixo e o 9 em cima e embaixo. Moral da história, o valor do x é 70. Legal? Vamos para outro. Olha só, outro problema. Dois números somados totalizam 49. Sabe-se que um deles está para 3, assim como o outro está para 4. Quais são esses números, né? Quais são esses números? De que número eu estou falando? Repare, dois números que somados dão 49. Eu não sei quanto vale um e também não sei quanto vale o outro. Mas tenho certeza que juntos e somados deixam o resultado 49. Legal? Agora ele diz o seguinte, ó. Um deles está para 3,
assim como o outro está para 4. Isso é proporção. Repare, o x dividido por 3 vai dar o mesmo resultado que o y dividido por 4. Que números são esses? Repare que é uma excelente oportunidade agora de aplicarmos aquela propriedade. Se A está para B, assim como C está para D, A mais C está para B mais D. Quer ver? Se x está para 3, assim como y está para 4, x mais y está para 3 mais 4. Qual é a grande vantagem? É que x mais y eu sei quanto vale. Vale 49. E 3 mais 4 eu sei que vale 7. 49 dividido por 7 dá 7. Eu estou procurando valores diferentes, mas que deixam o resultado da divisão igual a 7. Repare, x dividido por 3 tem que dar 7. E y dividido por 4 tem que dar 7. Que número que quando dividido por 3 dá 7? É 7 vezes 3, 21. E o outro é 7 vezes 4, 28. De que número eu estou falando então? 21 e 28. A divisão de 1 por 3 dá o mesmo resultado que o outro por 4 e a soma deles é 49. Legal? Maravilha? Abriu tua cabeça, entendeu o conceito? Viu que a palavra te ajuda a entender o conceito? Maravilha. Então agora, problemas. Vamos lá. Ao receber certa quantia, Fábio guardou R$252 e gastou o restante. Se a razão, a divisão, entre a quantia gasta e a recebida é 7 sobre 9, quanto que ele gastou? Então vamos lá. Primeiro, você sabe quanto ele recebeu? Não. Então vamos dizer o seguinte, que ele acabou de receber X reais. Então ele recebeu X reais. Legal? Certeza que 252 foi o que ele guardou. Perfeito? E o resto? Veja, eu posso até colocar a letra Y para o resto, mas eu acho desnecessário colocar uma letra a mais no problema. Você pode pensar o seguinte, o resto é tudo menos o que ele guardou. Tudo menos o que ele guardou é exatamente o que ele gastou. Legal? Vamos em frente. Se há divisão entre a quantia gasta e a recebida. Então vamos lá. A quantia gasta dividido pela recebida dá 7 nonos. Perfeito? A quantia gasta pela recebida dá 7 nonos. Com essa informação, eu posso usar a propriedade fundamental. Vamos lá? 9 vezes x menos 252 é igual a 7 vezes o x. Juntos, 9 vezes o x menos 252 é igual a 7 vezes o x. Não esqueça que o 9 multiplica o x e o 9 multiplica o 252. Então ficamos com 9x menos 252 vezes 9. Quando você faz 252 vezes 9, encontra 2.268 igual a 7x. Repare que nós caímos aqui em uma equação de primeiro grau, uma equação que tem uma letra, que é a letra x. Para se resolver essa equação, lembre-se que nós temos que deixar as letras, as variáveis em um membro e os números no outro membro. Portanto, o 7x pode trocar de lado, trocando também de sinal. O menos 2.268 muda de lado, mudando de sinal. 9x menos 7x igual a 2.268. 9 vezes o x menos 7 vezes o x são 2 vezes o x igual a 2.268. E o valor de x
é a metade, ó. 2 vezes o x é 2.268. Então, 2.268 dividido por 2, 1.134. 1.134 é o valor de x, é exatamente o que ele recebeu. Se ele guardou 252, 1.134 menos 252 dá 882, valor que ele gastou. Tá aqui o resultado, R$ 882. Esse é o valor que ele gastou. Perfeito? Entenda, o único propósito, o único motivo de se ensinar razão e proporção é para resolver problemas. Não tem outra explicação e não tem outro motivo para se ensinar razão e proporção, ok? Mais uma? Bora, mais uma. Só que agora é o seguinte, ó, eu gostaria demais que você parasse o vídeo e vivesse a experiência de tentar resolver. Tenta resolver. Eu não vou usar nenhum conceito novo para resolver as próximas questões, ok? Olha só, 2 pessoas, mãe e filha, fizeram uma poupança para uma pequena reforma de sua residência, num total de R$ 9.300. A razão entre os valores poupados pela mãe e pela filha foi nessa ordem, de 1 para 2. Aqui está o truque, ó. Você sabe que juntas, em dinheiro, dá 9.300. E a razão, a divisão, entre os valores poupados pela mãe e pela filha, nessa ordem, é de 1 para 2. Ou seja, se você pegar o que a mãe guardou sobre o que a filha guardou, o resultado é de 1 para 2. Mãe está para a filha, assim como 1 está para 2. Legal? Você concorda que aplicando a propriedade aqui, você vai ter 2m igual a 1f? Sim ou não? E, na verdade, você poderia fazer o seguinte: mãe para filha é igual ao resultado de 1 para 2. Você pode dizer o seguinte, ó, mãe está para 1, veio dividindo, assim como filha está para 2, foi dividindo para outro membro. Mãe está para 1, assim como filha está para 2. E você sabe muito bem por que eu usei essa propriedade. Porque se eu sei que mãe, quando dividido por 1, é o mesmo valor que filha, quando dividido por 2, cabe a propriedade de dizer que mãe mais filha é igual a 1 mais 2. Quanto é em dinheiro o valor da mãe mais a filha? Não é 9.300, que será dividido por 3. 9.300, quando dividido por 3, deixa resultado 3.100. Viu como é útil a propriedade? Se A está para B, assim como C está para D, a soma está para manter constante? Agora pense, ó, mãe, quando dividido por 1, dá 3.100. Oh, mas dividir por 1 é isso mesmo. E o valor da filha, quando dividido por 2, também dá 3.100. Portanto, quanto a filha gastou é 2 vezes 3.100. 2 vezes 3.100, 6.200. Essa é a pergunta. Qual é o valor poupado pela filha? 6.200, valor que aparece aqui na letra E. Perfeito? Legal? Então note, o saber as definições e saber o vocabulário é importante. A resolução não é tudo do problema, é parte do nosso problema. Legal? Mais uma? Bora, mais uma. Vamos lá, ó. Em uma caixa com 144 lápis, a razão entre os lápis com ponta e os lápis sem ponta é de 3/5. Então, peraí. Razão é divisão, né? Eu tenho lápis com ponta, não sei quantos, vamos falar que são X. E tenho lápis também que são sem ponta, não sei quanto, mas vou falar que é Y. De tal forma que a razão, a divisão entre aqueles que têm ponta e aqueles que não têm ponta, dá 3/5. Perfeito? X está para Y, assim como 3 está para 5.
Legal? Repare, eu vou fazer o seguinte, olha, vou pegar o y que está dividindo e vou colocá-lo multiplicando. E vou pegar o 3 que está multiplicando e colocá-lo dividindo. Assim, eu posso dizer que x está para 3, assim como o y está para 5. E você já sabe qual é o intuito. Se x está para 3, assim como o y está para 5, x mais y está para 3 mais 5. X mais y, 144, 3 mais 5 é 8. E quando fazemos 144 dividido por 8, deixamos como resultado 18. Legal? Ou seja, vamos fechar o problema? Os lápis com ponta, quando dividido por 3, tem que dar 18. E os lápis sem ponta, quando divididos por 5, tem que dar 18 também. Lápis com ponta, 18 vezes 3. Quando nós fazemos 18 vezes 3, são 54. E lápis sem ponta, 18 vezes 5. Quando fazemos 18 vezes 5, o resultado que dá 90. 54 lápis com ponta, 90 lápis sem ponta. A diferença é a conta de menos entre o 90 e o 54. 90 menos 54, 36, valor que aparece aqui na letra E. Perfeito? Demos um passo muito importante agora e já sabemos a ideia do que é razão, o que é proporção, o que é grandeza e algumas propriedades básicas, ok? Agora vamos mais uma vez, porque tem mais efeitos disso, tem mais maneiras de aplicar o conceito de razão e proporção, legal? Já já eu volto com mais uma aula, viu? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau!